uma das coisas que Jesus nos trouxe é a paz, né? E o argumento da paz. Ah, é inaceitável o que aconteceu, né? Aquela catástrofe de chegarem e matarem várias pessoas é inaceitável. Mas, assim, o problema não é um grupo Hamas, o problema é a ideia. É essa ideia desse racismo que existe, né, contra o povo judeu, né, esse racismo que existe contra a destruição, essa guerra que existe ali, né, naquele lugar, aquela região é realmente uma região muito instável, né? E é esse que é o problema, porque mesmo que suponhamos que Netanyahu lá, Israel, venha acabar com o Hamas como organização, mas a ideia antisionista não vai acabar. As pessoas que defendem esta causa de não quererem Israel naquela terra, na terra deles, não vai acabar. Não é porque o Hamas vai ser acaba que, e o problema é que então, ou seja, é algo sem fim, é algo sem fim, algo que não tem fim. Então o problema é que numa guerra que é praticamente algo sem fim, e eu posso te dar o argumento político e posso até para os nossos irmãos aqui dar um argumento espiritual, né? Uma raiva, né? Um projeto demoníaco também contra Israel, porque talvez Deus ainda tenha coisas a fazer no meio do povo de Israel, algumas promessas a completar no meio do povo de Israel, e que então existe também esse aspecto aí. Né? Então, acho que isso é interessante de observarmos, né, e de entendermos. E aí a gente vê que quem sofre são os inocentes, são pessoas que não têm nada a ver com isso. Então, pessoas que não pediram para esses ataques acontecerem, são reféns, não são reféns soldados, não são reféns militares, são civis. E isso é errado, isso é crime. Se eu não estou errado, é crime de guerra isso. E aí é onde a gente vê, talvez, às vezes, a parcialidade, que a gente vai lá criticar Israel, né, e às vezes corretamente algumas críticas, mas que às vezes essa Hamas que foi lá e sequestrou, a gente vê muita pouca crítica, muita pouca pressão internacional para eles libertarem esses reféns. Né? E eu acho que isso a gente tem que fazer, isso as organizações, elas não estou falando que o mundo, né, a ONU e tal, tem que ter um partido, que a França tem que ter um partido, no sentido de pró um ou contra o outro, mas eu acho que a gente tem que ser justo e buscar justiça. E a França, eu acho que ela tem buscado trazer isso, né? Buscar trazer esse equilíbrio, porque a França tem uma grande população muçulmana, tem uma grande população sionista. Um detalhe importantíssimo para todos: ser árabe não significa ser muçulmano, e ser muçulmano não significa ser árabe. Tem muitos árabes que são cristãos, muitos árabes que são ateus, muitos árabes que são judeus, né, no sentido religioso. Tá? E como tem muitos muçulmanos que são, sei lá, brasileiros, franceses, italianos, espanhóis e tudo mais. Então, acho que é importante fazer essa diferenciação. Então, e a França, outro ponto, então, a França tem uma grande comunidade muçulmana, seja de estrangeiros ou nativos, e a França tem uma grande comunidade, proporcionalmente falando, tá, gente? E é uma grande comunidade de judeus. Se eu não estou enganado, a terceira maior comunidade de judeus no mundo é na França. Por isso até que Macron ele decidiu, né, fazer um policiamento de 7 mil soldados, né, militares, e também defender mais as sinagogas. As sinagogas, as escolas judaicas são mais protegidas nesses períodos de conflitos, porque as pessoas acabam sendo visadas, né, para serem atacadas.